vocês por estarem aqui participando desse projeto que vai trazer benefício para todas nós. Deixa eu mudar aqui. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Sheila Lamour, para aquelas que são novas aqui participando. Eu sou a esposa do Carlos, mãe da Ingrid e do Enzo. Ingrid tem 19, o Enzo tem 10. Sou engenheira civil com 24 anos de experiência, agora em janeiro, completando 24 anos, parece que foi ontem, né? Tenho mais de 20 anos de experiência com equipes de projeto em estrutura metálica. E nesses 20 anos, né, de projeto, de equipes, mais ou menos entre entradas e saídas, em torno de 150 liderados. Quando a gente para, né, para dar uma contabilizada, nossa, é assustador, né? Muita gente. Eu tenho formação fora engenharia civil, né, que foi o começo de tudo, em coaching pessoal, coaching profissional, executivo, PNL, hipnose aplicada a coaching. Também tenho a formação de analista comportamental, através do teste baseado na teoria DISC, que a gente faz uma análise, né, de perfil comportamental. E recentemente eu terminei o MBA em liderança humanizada. Fora engenharia, eu trabalho também como mentora, palestrante, também sou coautora de 3 livros que falam sobre liderança e me tornei especialista em liderança feminina. Mas por que liderança feminina, né? Bom, eu estava fazendo pesquisas, porque assim, quando eu entrei na engenharia, trabalhando com projetos, fui surgiu a oportunidade de começar a liderar equipes, né? E a gente começa a liderar baseado naquilo que a gente faz na prática, né? E de repente a gente começa a constatar que, opa, nem todo mundo é igual e não são iguais a mim, né? Como que eu faço para uma equipe fazer suas entregas, para que atinjam os objetivos da mesma forma que eu gostaria do que eu faria? Não é assim, né? Não é a minha receita que vai dar certo. E com o passar do tempo, eu fui começando a entrar nessa parte de gestão de pessoas, a estudar mais sobre isso, porque eu precisava de ter o retorno das pessoas que agora eram liderados por mim. É como um técnico de futebol, né? Que tá lá na hora de bater o pênalti, ele tá louco para lá chutar, sabe como fazer, mas não é mais ele que faz isso, né? E agora? Então dá vontade de sair do banco e lá chutar, mas não pode. Ele depende dos jogadores e eu dependia da equipe. Então eu comecei a entrar nesse mundo de gestão de pessoas, estudar, porque a faculdade, a formação técnica não nos ensina nada sobre isso, né? E nenhuma faculdade, a gente tem pinceladas, né, sobre administração e alguma coisa assim. E é a prática que vai nos trazendo isso. Só que eu fui buscar mais, né? Entender mais de gente, entender das pessoas que trabalhavam comigo. E com o passar do tempo, com a experiência que eu tive, né, com liderança, eu pensei, por que não compartilhar essa experiência com outras pessoas, né, no desenvolvimento de líderes, de outros líderes, porque ainda existe no mercado essa falta de liderança, a falta de preparo de líderes, né, nas empresas. É muito comum ainda, né, tirar um técnico e colocar, liderar equipes. E eu gostaria de compartilhar essa experiência. Então, com todas essas formações, eu pensei, vou ajudar outras pessoas. E eu comecei a fazer pesquisas de mercado no LinkedIn e tal, quais eram as dificuldades dos líderes, onde eu poderia atuar mais. E nessas pesquisas de mercado, eu me deparei com uma realidade muito chocante, assim, né? Bastante triste, que a quantidade de mulheres em cargos de liderança, se comparada aos homens, é muito baixa, é muito baixa. E aí eu comecei a me aprofundar mais, querer saber mais sobre isso, né? Então, pesquisando, eu vi que dados do IBGE, por exemplo, mostram que líderes mulheres, a quantidade de líderes mulheres, correspondem a menos de 40% em relação à quantidade de líderes homens. Apenas 26% dos níveis de alta liderança são ocupados por mulheres, o restante todo por homens.
Tem uma pesquisa da Cato de 2021, por exemplo, que mostra que a renda das mulheres em relação aos cargos de liderança dos homens é inferior à média de 34%, ou seja, as mulheres ganham em torno de 34% menos em cargos de liderança. Então, eu comecei, por que não eu mostrar, entrar mais nesse nicho, né, de estimular mulheres a encarar o desafio da liderança, né? Por que não mulheres na liderança? A gente vê tão pouco, mas por que que tem tão pouco, né? E fui entrando nessa área, né? E então, portanto, a minha escolha em defender a liderança feminina, além de ser sobre a quantidade de mulheres nos cargos de liderança ser mais baixa em relação aos homens, é sobre essa aceitação da nossa essência, da nossa força feminina como forma de liderar. Porque muitas vezes, muitas de nós acabam passando por uma masculinização na hora de liderar para poder sobreviver esse mercado tão masculino, né? Só que esse processo ele acabou desfigurando a verdadeira essência, a verdadeira forma de liderança feminina. E quando a gente fala de equidade, não é sobre sermos iguais aos homens, mas de termos os mesmos direitos sendo nós mesmos, sem mudar a nossa essência. Então, só um explanado, né, o porquê que eu entrei nessa parte de liderança. Mas com o passar do tempo, eu fui identificando que, assim, especializar em liderança feminina não é só desenvolver mulheres para liderar equipes, é desenvolver mulheres, harmonizar suas vidas, né, entre a vida pessoal, a vida profissional, e liderar a sua própria vida. Porque eu vejo muitas mulheres um pouco perdidas. O que que a gente pode fazer é melhorar a autoestima, é melhorar, é ser protagonista da sua própria vida. Então, virou um pouco mais do que eu esperava, sabe? Como uma missão, né? Posso fazer mais pelas pessoas, pelas mulheres. Alguém já viu essa imagem? Acho que é bem conhecida já, né? Essa ilustração, ela foi criada pelo designer americano Howard Miller em 1943, como uma propaganda para a fábrica Westinghouse Electric. E ela tinha o intuito de incentivar as mulheres, na época, a trabalharem nas fábricas durante a Segunda Guerra Mundial. E essa imagem ficou tão conhecida, né, do feminismo, do empoderamento feminista, né? Só que na época, porque na época os homens estavam sendo convocados para a guerra, então eles precisavam dessa mão de obra feminina para substituir a masculina que estava escassa, porque estavam na guerra. Então, esse título do cartaz ali, We Can Do It, que é Nós Podemos Fazer Isso, ele faz referência à capacidade feminina de executar as tarefas antes tidas como exclusivamente masculinas. Só que a ideia deles era que essa força feminina, esse trabalho feminino, fosse durante o período que eles tivessem essa restrição de mão de obra masculina que estivesse na guerra. E que depois tudo voltaria ao normal, né? As mulheres cuidavam da casa, né? Dos filhos. Só que lá em 1970, houve de novo, né? Voltou a ficar em alta essa frase, esse símbolo do feminismo, né? Só que foi um feminismo distorcido, né? Que nós podemos ser iguais aos homens, literalmente. Então, esse objetivo, que era estritamente econômico, visando apenas a convocação das mulheres para a indústria, acabou se tornando um cartaz símbolo do feminismo. Mas eu não quero falar do feminismo, né? Não é o meu intuito aqui. Mas sim, o poder está dentro de você. A gente tem o poder de ser melhor, temos. E o que acontece normalmente? Bom, no início do ano, por exemplo, agora, a gente faz o reinício do jogo, né? Nós vamos começar tudo novamente. Novas metas, novos objetivos, ou os mesmos do ano passado, que não conseguimos dar início, não conseguimos terminar, não conseguimos atingir. A gente começa o ano super empolgado. Não, agora vai. Vou emagrecer, vou começar a academia, vou fazer um novo curso, vou mudar o cabelo, vou sair mais, vou viajar mais, aproveitar a vida, e assim vai. Só que muitas vezes no meio do caminho, e isso é uma curva,
a gente vai perdendo aquela motivação e esses planos, esses objetivos vão sendo adiados, né? Parece que fica mais difícil atingir essas metas. E sabe por que muitas vezes nós não atingimos os nossos objetivos? Por causa das barreiras externas que nós colocamos no nosso caminho e que nos impedem de evoluir. Porque é natural as pessoas buscarem solução para atingir os seus objetivos no outro, no mundo externo, ou ainda jogam a responsabilidade por não estarem atingindo seus objetivos numa série de fatores externos. Eu tenho um breve exemplo que eu vou compartilhar aqui. Alguns anos atrás, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa de projetos, que para mim seria para o resto da vida. E estava tudo bem, estava gerenciando, e quando eu engravidei do meu segundo filho, no retorno, né, para o trabalho, as coisas estavam diferentes, né? Mudou tudo, era para eu assumir um cargo na diretoria quando eu voltasse, quando eu voltei já não era mais assim, as coisas foram ficando diferentes, foram me tirando do, do cargo que eu tinha, e mudou. A outra pessoa entrou na diretoria, que dividia a gerência comigo, enfim, fui meio que varrida para debaixo do tapete. E, assim, foi muito inesperado tudo isso, e foi uma transformação, foi a época de um filho pequeno, não deu certo com a babá, põe escolinha, etc, né? Só que aquilo me acabou. Eu me senti, assim, colhidinha num cantinho, pois é, me tiraram, não sabia nem o que estava acontecendo, eram desculpas, não, porque você vai tirar férias, na volta a gente muda e não muda. E eu fiquei assim por quase 3 anos, né? A culpa era das coisas que tinham mudado e eu estava ali, encolhendo, morrendo, porque eu estava entrando numa depressão. Eu podia ficar ali, né, deixando a culpa com eles, com isso que aconteceu, mas de repente eu tive ajuda, claro, né? Foi a partir daí que eu fui fazer coach e gostei mais ainda dessa parte de conhecimento, de gestão de pessoas e mudei, dei a volta. Resolvi sair da empresa, eu ia trabalhar por conta, eu fui chamada em outra empresa, enfim, abriram-se outras portas. Enquanto eu estivesse presa à culpa da empresa, botando a culpa na empresa que me cortou, que isso, a minha vida ia acabar. Então, quando a gente coloca a culpa no outro, a gente não vai para frente nunca. Tudo bem, mudou, não era esperado, não era o que eu queria, mas o que que eu posso fazer para mudar a situação? Se eu não posso mudar o que aconteceu na empresa. Vou ser breve aqui para não vou entrar muito na história, mas um exemplo, né? Se a gente fica agarrado no problema, a gente não encontra solução nunca. Mas por que que a gente cria essas barreiras externas? Porque a tendência é sempre achar uma justificativa, uma causa, um culpado externo. Quantas vezes a gente ouve falar, né? Ah, é o governo que não dá oportunidade. O meu pai e minha mãe que nunca me apoiaram, porque eu não tive ou eu não tenho ajuda, porque eu não tenho sorte, e assim vai, né? A culpa, o problema está sempre nos outros. Dois, porque as pessoas buscam a solução para atingir os seus objetivos no outro, no mundo externo. Se eu tiver ajuda, quando eu tiver um tempo, se alguém me der uma chance, ou seja, a gente sempre precisa de uma condição externa para fazer alguma coisa. A academia, por exemplo, quando eu tiver mais tempo eu vou. Será que a gente não consegue encaixar, mudar o horário, sei lá, para dar certo? E assim vai, a gente sempre acha uma culpa, acha algum fator externo para justificar o que a gente não está fazendo. E um terceiro fator, porque na primeira dificuldade a gente se sabota, acha que não tem valor, que não tem capacidade, que não nasceu para isso. Mas o que que é preciso fazer para sair das justificativas, desses círculos de fatores externos? Eu imagino que você já tenha ouvido falar daquela famosa frase: o inimigo mora ao lado, né?
E ela significa que muitas vezes a pessoa mais próxima de nós, talvez a que a gente mais considera, mais confia, ou as que a gente mais confia, são as que tentam nos persuadir, manipular ou nos fazer desacreditar de nós mesmos. Mas se ao invés de ser uma pessoa próxima, esse inimigo for você mesma, tentando se automanipular, se autossabotar. E por incrível que pareça, atitudes como essa são tão frequentes que elas ganharam uma denominação específica para isso, que é a chamada síndrome da impostora. Então vamos descobrir como que está o fenômeno e como que a gente pode fazer para evitar, para que você não durma com o seu inimigo, que pode ser você mesmo. Então a síndrome da impostora, ela é um fenômeno psicológico, onde as pessoas têm uma sensação persistente de não serem capazes de realizar as suas tarefas, de não merecerem o sucesso que conquistaram ou de não serem boas o suficientes no que fazem. E sempre traz um sentimento de inferioridade. Essa síndrome, ela não é classificada como uma doença mental, mas é um padrão de comportamento em que se duvida das suas realizações e que traz um medo constante de ser exposta como uma fraude ou como uma incompetente. Ela é muito comum em pessoas que têm profissões competitivas, como atletas, artistas, empresários, ou em profissões em que as pessoas são avaliadas constantemente ou testadas a todo momento. Gente, vamos falar sério, né? Qual a profissão hoje em dia que a gente não está sendo avaliado e testado o tempo todo? E por isso essa síndrome da impostora tem sido muito mais frequente do que a gente imagina. Em qualquer profissão a gente está sofrendo isso agora. Essa síndrome da impostora são aquelas famosas vozes interiores que ficam aqui sussurrando, te desvalorizando, desmerecendo tudo que você faz e te colocando um monte de medos que te fazem travar. Porque a gente tem dois medos. Tem o medo saudável e o medo que trava. O medo saudável é aquele que é o de sobrevivência. Se eu for atravessar uma avenida perigosa, o meu cérebro vai dizer para eu parar, olhar para os dois lados, esperar quando não vier carro, né, e atravessar, porque eu tenho medo de morrer ali atropelado. Mas tem o medo que trava, que é aquele que puxa para trás. O medo que vai te segurar, não deixa fazer nada, porque vai dizer que você é incompetente, que você não tem capacidade. Qualquer coisa que você vai fazer, vai ter uma desculpa, vai ter uma justificativa para não ir para frente. E esse vai te segurar. Então, esses medos, eles são os nossos sabotadores internos. E ao se ver em um lugar que você acredita não merecer, a tendência é desistir ou diminuir as suas conquistas. E perceba que isso acontece sempre quando você está prestes a subir mais um degrau em direção ao seu objetivo. Aquelas famosas frasezinhas, né? Eu preciso estudar mais para conseguir aquele cargo. Se eu fosse pedir ajuda, se eu vou pedir ajuda, vão me chamar de incompetente. Se eu falhar, vão descobrir que eu sou uma farsa. Não, eu não sou boa o suficiente. Então, qualquer coisa que a gente faz, ou que a gente pensa em fazer, fica ali, ó. Aquela sussurrando um monte de coisa que não deixa para frente. Mas quais são os problemas trazidos por essa síndrome da impostora? Ela afeta a autoestima, primeira coisa, pois a gente não percebe o mérito que tem nas coisas boas que acontecem na vida, nunca. A pessoa sempre acha que ela é menos que os outros. E tomar um cuidado, hoje em dia a gente tem muita rede social, e rede social é uma vitrine de tudo que é bom, de tudo que é bonito, de tudo que é perfeito. Mas a vida real não é assim. E quando a gente está com essa síndrome, a gente está se sentindo menos, está com a autoestima baixa, isso é a pior coisa é você olhar a rede social, porque ela vai trazer uma realidade que não é, e você vai se sentir sempre menos do que a pessoa que tem bens materiais, menos do que a pessoa que tem um cargo legal, porque às vezes é a ostentação e não é real. Então, tá sempre se comparando aos outros.
A síndrome da impostora também afeta a produtividade, porque a pessoa vai procrastinando até o último segundo que ela tem que fazer, porque ela sempre fica achando uma justificativa para não ir para frente, para não fazer mais. Se sente cansada só de pensar no que precisa fazer, porque uma vez que o seu trabalho precisa ser perfeito. Esse é um dos problemas graves da síndrome da impostora, o perfeccionismo. Porque para fazer aquilo que você quer, você vai ficar com tantas dúvidas de que não é bom, que você não é boa, que não vai dar certo, né? Que você vai querer fazer tudo perfeito e não vai sair do lugar. E isso é desgastante. No trabalho, seja para viajar, seja para fazer o que for, você está sempre querendo fazer o perfeito. E isso vai só apenas segurar. E ainda tem a autocrítica muito elevada. Não aceita errar ou não atingir um padrão idealizado, que seria o perfeito. Não sabe aceitar elogio ou admitir que fez um bom trabalho. Quer ver a frase mais comum quando a gente está com a síndrome da impostora pegando ali? Alguém elogia a sua roupa. Nossa, que roupa bonita a sua. Imagina, ela é tão velha. Por quê? Nossa, que bom que você gostou, fiquei bem feliz. A tendência, a gente sempre é achar menos. Não, minha roupa é velha, imagina. Ai, que bonito que tá teu cabelo. Nossa, imagina, eu nem arrumei hoje. A gente sempre desfaz. Não acredita que a gente sim pode ser elogiado, porque o nível da autocrítica é muito alto. A gente não se permite aceitar o elogio. E um outro problema, a saúde mental. Quantos problemas que acontecem, porque assim, é tão recorrente, é tão frequente esse medo, essas travas, essas vozezinhas pegando ali, que a gente não sabe mais o que que é certo. E isso pode causar até um burnout, né? Desse problema de estar sempre procurando o que fazer certo, o que não está certo, será que eu fiz certo? E ainda tem os sentimentos que ficam diferentes. A tristeza, a apatia, a irritabilidade, elas aparecem muito em grande parte do tempo. Porque a pessoa se sente desanimada e decepcionada com seus resultados. Gera raiva. Se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Então, é uma bola de neve, né? É um ciclo. Você não faz porque acha que os outros não vão, que você não vai atingir, não é suficiente para aquilo que estão esperando. E daí não faz também, e não vai ser bem visto porque não está fazendo, e está naquele desgaste constante. Então, isso cai toda a produtividade, fica irritada. Aí, um dado importante é que a síndrome da impostora é mais frequente entre as mulheres. Na verdade, existe a síndrome do impostor como geral, mas eu falo da síndrome da impostora porque ela é muito mais forte nas mulheres. E não, isso não é por acaso, tá? Ela é uma coisa cultural, porque por muito tempo as mulheres elas foram excluídas do ambiente de trabalho. E mesmo no ambiente familiar, as suas atividades sempre estavam relacionadas a um papel de submissão. Então, em cargos de liderança, por exemplo, muitas profissionais pensam que não são qualificadas o suficiente para assumir as posições de liderança. E esse dado aqui, por exemplo, da InfoJobs, que 73,7% das mulheres sentem que precisam ser mais qualificadas do que os homens para assumir cargos de liderança. Isso não é só em cargos de liderança, qualquer cargo, qualquer coisa que você vá, que você está subindo o nível, né, no seu desempenho profissional, por exemplo, as mulheres tendem a não se achar suficientemente preparadas. E isso traz um outro dado, eu não lembro a porcentagem, mas em cursos, em graduações, pós-graduações, qualquer curso de desenvolvimento, a quantidade de mulheres que participam é muito maior do que a quantidade de homens, porque as mulheres nunca se sentem tão preparadas quanto os homens. Então, a quantidade que buscam em se desenvolver é muito maior. Aí, um outro dado: 81% das mulheres executivas acreditam colocar mais pressão sobre si mesmas do que os homens buscando evitar fracassos a qualquer custo. Alguém acha que não?
Quantas de nós, né, faz muito mais para mostrar que a gente consegue tanto quanto os homens? Um outro dado aqui, 56% temem que as pessoas ao seu redor não acreditem que elas sejam tão capazes quanto o esperado. E outro dado, eu vou falar uma coisa para vocês. Se sentir uma fraude ou duvidar da própria capacidade não é um privilégio de vocês e não é um privilégio de poucos. De acordo com estudos da Universidade Dominicana da Califórnia, essa síndrome afeta 70% dos profissionais bem-sucedidos. E por que das profissionais bem-sucedidas? Porque essa síndrome ela acontece normalmente quando você já se desenvolveu, quando você já tem um conhecimento, quando você já, nossa, agora eu já tenho um cargo, eu já me desenvolvi, e aí que começa a vir a dúvida do quanto você é capaz ou não. Se você tem essa, será que eu sou mesmo tudo isso que dizem que eu sou? Será que eu sou tudo isso mesmo que eu conquistei? Ou eu sou uma farsa? Então, ela não é para quem está começando, acontece com quem está iniciando, né? Porque ainda está descobrindo. O problema é quando já conquistou, quando já aprendeu, quando já tem experiência e começa a vir a dúvida. Talvez você conheça alguém que não esteja acreditando em si mesmo, que esteja sentindo uma fraude, ou talvez essa pessoa seja você mesmo. Talvez você esteja aqui hoje realmente buscando conhecimento, desenvolvimento pessoal, ou talvez porque esteja procrastinando subir mais um degrau. Você falaria para sua melhor amiga uma dessas frases? Você não é competente para esse cargo. Te elogiaram apenas por educação. Você não tem capacidade para liderar uma equipe. Você teve sorte porque o gerente ter ido com a tua cara. Durante muito tempo, eu falei assim comigo mesma. Eu acabei ficando travada em algumas áreas da minha vida por me comparar às outras pessoas, achando que eu não era tão boa quanto elas, que eu não tinha as habilidades que elas tinham, e eu me sobrecarreguei por ser perfeccionista em tudo que eu fazia, por querer dar conta de tudo, por ter medo de ser criticado. Eu me exigi muito, trabalhei muito mais do que os outros, porque eu achava que era assim que eu ia mostrar e provar o meu valor. Por me cobrar severamente ao cometer alguma falha, porque eu tinha medo de ser vista como uma fraude. Eu me escondi, eu deixei de me manifestar em muitas vezes, deixei de me posicionar, por não acreditar que eu era tão competente quanto as outras pessoas. Por achar que se eu desse a minha opinião, iriam rir da minha cara, porque eu estaria falando alguma bobagem e a máscara ia cair. Eu perdi oportunidades e subi mais um degrau por ficar ouvindo aquelas vozes internas. Será? E se? E o que vão dizer? E o que vão pensar? Eu deixei de acreditar em mim mesma durante muito tempo. E quais são as causas que provocam a síndrome da impostora? Expectativas elevadas e irreais. A gente espera muito, a gente quer mais, a gente quer fazer o perfeito, né? Então, o perfeccionismo também é uma das causas. Essa constante busca por validação e aprovação externa. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu estou fazendo está agradando? Será que o que eu estou fazendo é isso que estão esperando de mim mesmo? Será que eu estou sendo negligente aqui ou não? Mulheres, principalmente. Será que eu estou me doando mais ao trabalho do que em casa, aos filhos, ou vice-versa? Será que eu estou conseguindo equilibrar tudo? Fica aquelas dúvidas, né? E a pressão de uma sociedade mais competitiva. Então, a busca, né, de querer se igualar, principalmente quando a gente está numa sociedade muito mais masculinizada, principalmente falando de profissão, né? A gente às vezes tem que provar muito mais do que os homens. E a falta de segurança, a falta de confiança em nós mesmos. Ok, Sheila, a gente já se identificou, mas e agora, como que a gente soluciona isso? Primeiro, desenvolvendo o amor próprio.
não tem como sair dessa crise da síndrome da impostora se a gente não se amar, se a gente não aceitar como a gente é. E como é que a gente desenvolve isso? Autoconhecimento. Quando a gente se conhece, passa a se compreender, enxergar as nossas habilidades, os nossos talentos, os pontos fortes e bem como as nossas vulnerabilidades, fica muito mais fácil. Porque se eu não sei o quanto eu sou boa, e muito menos o quanto eu tenho, onde eu preciso melhorar, eu fico perdida achando um monte de coisa. Segundo, a aceitação. Não se culpe. Todas nós cometemos erros, enfrentamos desafios. A diferença está em encarar tudo como aprendizado. Isso muda tudo. Deixe o perfeccionismo de lado. Seja a sua melhor amiga e se apoie nos momentos difíceis. E se precisar de ajuda, peça, sem medo de julgamentos. Às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, né? Não, eu dou conta de tudo, eu tô bem, não. E a gente não pede ajuda. A gente acha que dá conta de tudo e quando vai ver não dá conta de nada e já era, né? E o terceiro, autoconfiança. Desenvolva a sua autoconfiança. Primeiro, celebre as conquistas. Reconheça e comemore as suas vitórias, as grandes e as pequenas. Reconheça o seu progresso. Aceite elogios com gratidão e orgulho. Acredite, eles são verdadeiros, sim. Agora eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Eu gostaria que vocês pegassem um papel, uma caneta aí e anotassem 5 realizações, 5 habilidades e 5 talentos que vocês têm. Porque visualizar o seu crescimento ao longo do tempo ajudará a eliminar as dúvidas e fortalecer o seu senso de autenticidade. Vamos lá? Vou dar 5 minutos. Só para diferenciar aqui entre talento e habilidades, o talento é uma aptidão inata, né? É aquela capacidade natural para alguma atividade específica. Já a habilidade, ela é adquirida através da prática, de cursos, do trabalho, da experiência, enfim.
Pronto, meninas. Eu sei que vocês têm muito mais a acrescentar aí. No começo é difícil para colocar no papel, mas com o tempo você vai ver que vai surgir muita coisa legal. Depois vocês podem continuar, tá? É um exercício legal para a gente enxergar tudo que a gente tem de bom e a gente às vezes não tá vendo. Vou seguir aqui. Bom, eu quero deixar um tempo para a gente trocar uma ideia aqui, mas a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que a gente está chegando no final do nosso primeiro encontro de muitos outros. Eu quero que não deixem que a dúvida, as vozes, os medos, que essa síndrome da impostora te impeça de abraçar a sua verdadeira grandeza. Cultive o amor próprio diariamente. Leve a vida com mais leveza, sem se cobrar tanto e assim superar essas barreiras autoimpostas. A verdadeira força reside na aceitação de quem você é. Acredite em você. Bom, eu agradeço imensamente a presença e a atenção de todos. Fica o convite para participar de todos os próximos encontros que a gente fizer e trazer quem mais vocês quiserem. Aqui estão meus contatos para quem não me segue nas redes sociais, o WhatsApp, e-mail. Para quem quiser compartilhar alguma coisa, trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, fico à disposição de todas.